prefeito eleito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, contando com a participação do jornalista Luiz Eduardo Rezende. Prefeito, Caxias tem 850 mil moradores, mas tem uma renda per capita de R$37 mil, que é absolutamente relevante. No entanto, ela ocupa a 52ª posição entre os 92 municípios fluminenses no IDH, ou seja, tem um IDH muito baixo. Quer dizer, como superar essa contradição embutida nessas duas informações? Ser uma cidade teoricamente rica e viver numa situação de pobreza absoluta, com IDH tão baixo e condições tão precárias. Esse IDH é o IDH de 2000, e se você tiver o resultado que não foi publicado, é pior hoje. Entendeu? O índice de desenvolvimento humano, esse IDH de 52º lugar é IDH de 2000. Eu, inclusive, sou contra essas publicações de 10 em 10 anos do IDH. Mas os índices, Ricardo, são muito piores. Você vê o seguinte, essa cidade não tem água, não tem coleta de lixo regular, não tem saúde, não tem educação. São coisas tão básicas que mas parece que tem uma parte da população que vive numa situação quase primitiva, sem água, sem esgoto, quer dizer, uma coisa eu diria do o seguinte, século passado. Do início do século passado. Porque do final do século passado as coisas já estavam... É verdade, nós não chegamos na época do chafariz. Então, Ricardo, eu diria o seguinte, eu quero deixar aqui um momento de esperança para a minha cidade. Eu nasci em Caxias. Eu nasci numa época que tinha parteira. Minha parteira se chamava Dona Dora. Dona Dora. Né? E graças a Deus, você tinha, há 20 anos atrás, uma saúde de muito melhor qualidade, Ricardo. Sabe, eu fui de uma época que Caxias tinha clube, tinha as festas juninas, tinha os desfiles, tinha a mobilidade de rua, tinha a questão cultural forte. E, de repente, essa cidade, ela foi se apequenando. Ela foi perdendo a sua cultura do desfile de 25 de agosto, das festas juninas, dos movimentos culturais, da Fábrica Nacional de Motores, que Xerém era uma referência. Era uma referência. Não é? Então, o que a gente vai recuperar é a cultura. Eu digo o seguinte, que o grande desafio é recuperar a cultura da cidade. Eu quero que as pessoas se apaixonem. Por exemplo, por que você precisa ir para Itaipava, não pode parar em Xerém e ter ali um polo gastronômico? E pode ter ali um polo hoteleiro. Animado pelo Zeca Pagodinho. Que mas você já imaginou? Trazer o Zeca Pagodinho para ser o garanto propaganda de Xerém. Isso, eu quero defender que ali tenha morador ilustre de Xerém. Um ecoturismo, não é? Eu, por exemplo, defendo que a minha cidade volte a ter as festas juninas, que volte a ter os desfiles militares, você tem ali coisas fantásticas. Então, eu acho que Caxias, olha o que eu estou dizendo, vai ser uma referência da questão cultural. E para mim a questão cultural envolve saúde, educação. Quando eu digo questão cultural, cultura é a integração socioeconômica educacional. Não é? Eu quero ter ali um polo de software. Não é? Eu quero chamar o Inmetro e não ver o trabalhador graduado do Inmetro chegar e sair de ônibus. O trabalhador graduado da Petrobras chegar e sair de ônibus. Eu quero o morador de Caxias sendo gerente da Reduc, sendo superintendente do Inmetro, discutindo no polímero. Eu quero essa garotada mexendo no computador. Não é? Não pode agora. Qual foi a visão nos últimos 16 anos? É que a prefeitura tinha que botar asfalto, botar lâmpada e pintar meio fio. Não. A minha cidade vai rediscutir ser um polo de esporte, ser um polo universitário, ser um polo de qualidade de vida. Eu quero que seja um polo de software. Não é? Caxias não pode ser ter esse negócio que tem que pintar a rua, botar asfalto e água. Não. Eu quero que todo mundo tenha água, tenha asfalto, mas isso é muito pouco. O prefeito de uma cidade com aquele potencial tem que fazer a Reduc se integrar, o Inmetro se integrar, o Polo Gás Químico se integrar. Eu quero voltar aqui. Potencial econômico muito grande para não ter nada, povo né? maravilhoso. E uma feira maravilhosa. E uma cultura maravilhosa. Não é? Então, eu acho que nós vamos escrever Caxias em uma cidade que vai mudar a cara da Baixada. Caxias é a locomotiva da Baixada. E nós vamos fazer isso. E eu quero agradecer aqui ao governador Sérgio Cabral, ao Pezão, dizer ao Eduardo Paes que ele tem que se apaixonar pela Baixada também, entendeu? Apesar de eu só ter feito aqui uma pequena crítica a ele, não, mas ele foi pouco sensível. Mas eu achei que tem hora que o gestor tem que ser mais audacioso. Quando o procurador deu aquele negócio, ele devia ter encontrado uma solução. Não é? O Eduardo é muito sensível, é meu amigo. Sim. Não é? O Eduardo disse para alguém, o primeiro voto do deputado federal dele foi para mim.
Não é? Eu acho que o Eduardo está dando um banho de gestão. Agora, quero fazer parceria, mas não uma parceria que o Rio de Janeiro sempre jogou o lixo em Caxias com a água da Baixada. Ah, porque o doente da Baixada vem para o Hospital Federal Estadual. Se fizer um encontro de contas, tem que botar mais dinheiro da saúde lá. Prefeito, o senhor falou agora de uma questão que eu acho que é fundamental. Volta e meia, com muita frequência, se fala dessa invasão de moradores de uma cidade a outra na Baixada. Isso me leva à seguinte conclusão, e corrija se estiver errado, de que é fundamental se ter na Baixada soluções consorciadas para determinados problemas. Saúde, para esgotamento do lixo. Eu não concorda com isso? Quer dizer, consórcios intermunicipais é fundamental, porque você não vai botar uma catraca para perguntar se você mora em Caxias ou mora em Belfort Roxo na porta do hospital. Tem que ter uma câmara de compensação virtual. Não é? Para quando uma pessoa... Senão você faz um grande hospital aqui, aí vem todo morador, e aí você não tem uma câmara de compensação virtual. Se você fizer essa câmara de compensação virtual, você vai ter que tirar dinheiro da saúde do Rio e botar na Baixada. Eu não tenho dúvida disso. Onde é que estão os hospitais federais? Estão no Rio de Janeiro. Então esses orçamentos estão no Rio de Janeiro. Então se você criar uma câmara de compensação, e isso eu vou propor, eu, por exemplo, quero a SEDAI. A SEDAI tem aqui Estação de Alegria, Emissário da Barra. Qual é o tratamento de esgoto que a SEDAI faz na Baixada? Qual é a oferta de água por habitante do morador da Zona Sul? Está batendo mais de 220 litros. Você acha possível, politicamente, essa integração entre Caxias e Rio e os outros municípios da Baixada? Belfort Roxo, para o lado. Mas eu acho, Luiz Eduardo, que é fundamental. Eu acho que... E aí o governador Sérgio Cabral tem cumprido um papel muito importante. Olha, se tem um governador que tem que ser aplaudido nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro, é o governador Sérgio Cabral. Ele recuperou a autoestima do Rio de Janeiro. Todo mundo fala em Olimpíada, só está tendo Olimpíada no Rio de Janeiro porque o governador brigou. Aqui para nós, aqui para o grande artífice da Olimpíada do Rio de Janeiro foi o Sérgio Cabral. Não é? Agora, eu acho que ele vai encontrar uma solução de integrar. Agora, o prefeito não pode não ter um escritório de projetos, não pode ter uma agência deixar de ter uma agência captadora de recursos. Nós temos que melhorar a gestão e modernizar a gestão das cidades da Baixada. Vamos fazer uma pergunta política agora. Nós estamos caminhando já para 2014, época de sucessão estadual. O senhor tem dois parceiros políticos que estão sempre próximos do PSB, que é o PMDB aqui no Rio e o PT. Muito bem, esses dois parceiros parece que vão se divorciar em 2014. Vão caminhar para projetos isolados, o PT e o PMDB, caso permaneçam, enfim, as cogitações atuais que dão conta de que o PMDB vai lançar o vice-governador Luiz Fernando de Souza Pezão e o PT vai lançar o senador Lindbergh Farias. Como é que fica o PSB em 2014? O PSB, enquanto estiver no governo, só pode ter o candidato governador. Não pode ter... quando o Ciro quis sair candidato a presidente da República, sim, eu fui contra. Porque nós temos dois ministérios. Não é ético eu estar em um governo e dizer o seguinte, estou trabalhando com outro candidato. Eu sou amigo do Lindbergh, ele participou lá da eleição, o PT de Caxias e do Rio de Janeiro não resolveram uma questão que foi resolvida em São Paulo, mas evidentemente... Retirou a candidatura do PT? Não retirou, porque na verdade aquela candidatura o pessoal estava comprando. A professora Dalva, comprando. Lazarone. Fazendo uma negociação lá de candidatura. Agora, mostrou que eu estava certo. Foi o melhor resultado que o PT teve na história política dele em Caxias, foi nessa eleição. Ele elegeu 3 vereadores. Agora, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que nós não temos que antecipar esse debate. Eu defendo ainda uma unidade do PT e do PSB com uma candidatura única. Agora, o que eu estou mostrando é a importância de se ter o governador Sérgio Cabral como timoneiro de um momento que a gente vive da política do Rio de Janeiro. Prefeito eleito Alexandre Cardoso, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez no Jogo Obrigado, do Poder. Ricardo. Muito obrigado, Luiz Eduardo, pela presença também. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.